Olá pessoas, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje vamos fazer a análise barra resenha deste livro aqui, que é uma espécie de biografia do Sigmund Freud, mas não é bem uma biografia, vocês vão entender. Ele é baseado apenas em uma parte da vida do Freud, né, que são os chamados xistes. O que é o xiste, Matheus? Calma que eu vou explicar para vocês. Então, lembre-se aí de curtir e se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos toda vez que eu lançar aqui. Beleza, galera? Então, vamos falar sobre Sigmund Freud de Ralph Steadman. E é uma, como eu falei, é tipo uma biografia, ele é bem curtinho, mas ele vai falar especificamente sobre uma das coisas que o Freud analisava, que ele até praticava e que ele estudava, que são os chamados xistes. Então, para poder recomendar aqui, eu tenho um vídeo já sobre o Sigmund Freud, que é sobre a psicopatologia da vida cotidiana, que é um livro dele, que é o livro mais acessível do Freud. Então, assim, eu faço análise dele, é um livro bem tranquilo assim para você ler, vale a pena você adquirir esse livro aí e ler por conta própria. E é um vídeo curtinho, na verdade, porque foi minha primeira resenha, tirando aqueles do que eu fazia capítulo por capítulo do 12 Regras pra Vida, é praticamente meu primeiro vídeo de resenha. Então, tinha uns 7 minutos mais ou menos. E né, hoje eu faço vídeos de 40 minutos, mas que no início eu achava que não valeria a pena, tava enxugar mais ali, deixar mais concentrado, mas eu tive durante a existência desse canal aqui, eu tive a ideia de mudar, de fazer vídeos mais longos, né? Que eu posso falar mais e apresentar mais informação, mais conteúdo, né? Eu acho que vocês só têm a ganhar com vídeos mais longos, mas aqui são vocês que mandam, então se vocês quiserem, Matheus, faça vídeos de 10 minutos, de 7 minutos, como você fazia antes, comente aí, coloque nos comentários, beleza? Que eu vou tentar adequar, enxugar, tentar reduzir o máximo. Claro que quando se reduz, muita coisa é deixada de fora, né? E uma resenha é boa quando ela tem bastante informações ali sobre aquele conteúdo, beleza? Mas se vocês quiserem vídeos mais curtos, comentem aí, beleza? Eu consigo pegar ali o mais essencial, deixar algumas coisas de fora, tá? Mas se vocês gostarem de vídeos longos, assim, mais de 30 minutos, é um conteúdo não recomendado para quem está na correria do dia a dia, quem está no almoço do trabalho, né? É mais para quando você chega em casa e, sabe, toma um banho, relaxa, vai jantar e você vai me escutando falar, você nem assistiu o vídeo, né? Só você escutar o vídeo já talvez seja interessante. Então, vamos fazer a resenha desse aqui, o Sigmund Freud, e vamos falar, de novo vou falar, né, que ele fala sobre o xiste. Bom, Matheus, o que é o xiste? Bom, não sei se eu falei antes, mas curte e se inscreve, beleza? Acho que eu falei sim. Curte e se inscreve, mas se eu falei, eu vou falar de novo aqui para massificar na mente de vocês. Curte e se inscreve para poder ajudar o canal. Se você gosta desse canal, eu peço a sua ajuda. E, cara, tá muito quente. Mais uma vez aqui eu tô reclamando do calor. Cara, tá muito quente. Esse verão tá demais. Né? Eu tive que fechar a janela, porque senão fica muito barulho. Mas vamos lá para a resenha. Então, Matheus, o que é o xiste que vai ser trabalhado aqui pelo Ralph Steadman? Que na verdade é uma biografia do Freud, mas que ele vai focar em falar só sobre o estudo e a análise e a prática do xiste. O xiste nada mais é do que, como eu posso explicar, uma piada, um humor que é refinado ali, que ele usa parâmetros, usa características da psicologia, da psique humana, e são piadas ali, às vezes, de duplo sentido, e que elas têm algumas camadas ali, não são piadas rasas. Então o Freud vai dizer que o xiste, existem vários tipos de xiste, e, em geral, assim, para você entender de uma forma mais compacta, eles são, na verdade, ali ironias, sabe? Quando você faz uma piada assim que contrasta com a situação, mas você na verdade quer fazer uma crítica à situação. Então, ou fazer um humor, fazer uma ironia ali, caçoar de alguma coisa, ridicularizar algum evento, e aí você usa ali do bom humor. O Freud era um cara muito bem humorado. Então, ele vai falar sobre o xiste. Então, eu separei algumas partes aqui, cara, e é muito interessante. Ele não é um livro muito grosso, dá pra ver que ele é
tem, sei lá, mais ou menos umas 120 páginas. E ele tem, além de tudo, ilustrações que vão remontar momentos da vida do Freud, né, de uma forma bem caricata, assim. Eu particularmente não gosto desses desenhos, assim, que são feitos de forma rápida e que são bem minimalistas, porque dá para ver que em alguns trechos ele não termina o desenho em si, né? Deixa por completar. Mas eu interpreto isso aqui como uma assinatura do artista. Cada artista tem a sua forma de produzir, mas eu particularmente não gosto desse tipo de ilustração. Então, mas enfim, ficou bem interessante, assim, ficou praticamente... Eu não conheço o Ralph Steadman, mas talvez seja a marca dele, né? Seja um preto e branco, meio grafite, assim, sem muito detalhe, né? E aqui, Freud, se eu não me engano, é o Jung aqui. Isso, Gustav Jung, que também é um outro psicólogo, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos. Na Alemanha, eu não sei se tem a função psicólogo e psiquiatra juntos, mas aqui no Brasil são separados. Então, o que vai acontecer? Ele vai falar sobre momentos da vida em que o Freud usou o xiste, que é tipo, como eu falei, uma jocosidade, uma piada ali, para poder fazer uma alusão a uma outra coisa que contraste com aquilo e você consiga tirar um riso daquilo ali, seja engraçado, né? Mas nem sempre todo mundo entende um xiste, né? Então, assim, basicamente na maioria desses xistes aqui, que ele usa, ou o Jung usa com ele, são mais assim, só eles entendem, aquela piada interna que você tem com seu amigo, que, tipo, você fala aquilo e ninguém mais entende, mas ele entende exatamente o quê, porque ele estava no momento em que foi trazido aquele humor ali em algum outro momento, então ele tem essa memória compartilhada com você para poder gerar uma referência sobre aquilo, né? Então, é isso. Então, eu separei alguns momentos aqui e deixa eu ver se tem mais algumas ilustrações interessantes. Bom, aqui dá pra ver que é muito Freud, né, cara? Muito freudiano aqui, que são aqui, sei lá, várias mulheres aqui, tem sei lá, misturadas e tal, né? Para não falar outras palavras aqui que talvez a plataforma não goste. Então, vamos lá, né? Então, assim, eu separei alguns trechos aqui que eu achei engraçados, cara. São momentos, assim, que você fica rindo lendo o livro, cara. E são momentos, assim, da vida do Freud que ele relatou, ou que relataram dele, em que ele fez piadas, ou alguém fez uma piada dele. E aí, é basicamente sobre isso que o Ralph Steadman vai falar aqui, vai fazer essa análise. Então, vamos acreditar. Ele colocou aqui que eu vou pular algumas partes assim que não são essenciais, beleza? Eu vou deixar mais conciso, porque eu acho que eu vou fazer um vídeo mais curtinho, porque, sinceramente, eu tô sem memória. Minha memória tá quase no zero, então não sei quanto tempo eu tenho de vídeo. Mas, aqui a ilustração é essa. E ele vai dizer assim, então, aqui, na verdade, eles estão numa convenção, numa palestra para entender a mente humana, né, e tal, lá nos primórdios. E aqui uma mulher desmaiada, né, com certeza ela foi diagnosticada na época como era por histeria. E aqui vai colocado assim, né, eles acreditavam que o cérebro e o sistema nervoso eram responsáveis pelo seu próprio mau funcionamento e do restante do organismo. Quando Freud finalmente desafiou essa visão, ao afirmar que algo intangível, como a mente, poderia também causar distúrbios orgânicos. Como assim, Matheus? Bom, intangível é uma coisa que você não pode tocar. E é a mente. A mente é uma coisa que você não consegue tocar, você não consegue ter contato com ela, contato físico. Então, ele diz que, na contramão de todos as pessoas que estudavam a mente, os psicólogos, os psiquiatras, né, os alienistas, ele coloca ali como se a mente pudesse causar problemas físicos no organismo. E isso, para a época, era uma coisa esdrúxula. Ele era descredenciado. Como assim, cara? A mente causa problemas nos organismos, sabe? Nos órgãos, né? No organismo de forma geral. Então, como assim se o organismo é uma coisa, mente é outra, cérebro é outra, e aí vai gerar esse impasse, que é um dos muitos impasses que ele teve com o mundo do estudo da mente. Então aqui, quando Freud finalmente desafiou essa visão ao afirmar algo intangível, como a mente poderia também causar distúrbios orgânicos, foi visto por toda a escola de
Helmholtz, não apenas como um herege, né, fazendo alusão assim como se fosse alguém que estivesse indo na contramão de uma religião, né, mas também como um idiota. Então, assim, ele foi traçado ali, identificado como um cara que estava traindo a própria religião, que no caso seria a profissão, a área de atuação de estudos deles, que é a mente humana, e também como um idiota que colocaram ele como um cara que não tem o pleno conhecimento e basicamente ali falou uma questão que, sabe, não levaram a sério. Então ele foi desacreditado. E assim, a palavra desacreditado e Freud podem ser misturadas em muitos momentos da vida dele, porque até pela questão dele falar que a maioria dos problemas que as pessoas têm, os traumas que as pessoas levam para a vida, tem a origem em uma questão não resolvida da parte sexual daquela pessoa, de uma parte em que houve algum momento ruim, um mal-entendido, uma dúvida de cunho sexual, e aí essa dúvida, essa coisa não resolvida, né, esse entendimento não resolvido ali, causa problemas futuros para essa pessoa. E aí podem ser dos mais diversos. Então é difícil dizer que se isso vai causar alguma coisa. É fácil, um pouco mais fácil, não é que é fácil, é um pouco mais fácil você pegar esse problema e você retrocedendo até chegar ao origem dele. Então, outra coisa que ele era desacreditado, as pessoas da área criticavam ele, diziam que ele era pervertido, que ele era pederasta, que, sabe, um cara que ficava pensando em sexo o tempo todo. Eu até acho que ele tem, assim, muito disso, né? Tipo, de tudo ele identificar como um cunho sexual, uma anedota sexual, sabe? Qualquer coisa ali que tiver causando um desconforto e tal, e ele tiver tentando ali elucidar, ele vai tentar chegar em um cunho sexual de alguma forma, que essa pessoa ou ela teve uma experiência ruim e tal, para não falar pior aqui, né? Mas ele tem essa percepção de que a maioria das coisas, então ele tenta enquadrar a maioria das coisas nisso, né? Então, no início ele foi muito desacreditado. Hoje, muitas pessoas, eu acho que a maioria dos psicólogos segue a linha freudiana, mas na época ele era visto como um pervertido, como um cara desacreditado que chegou ali para poder falar um monte de baboseira e, sei lá, e manchar, né? Mais ou menos manchar a imagem assim da área de psicologia. E aqui nós temos um jantar. Aqui podemos analisar Sigmund Freud. E aqui vai ter um outro xiste, né? Que aqui ele vai caracterizar como xiste de lógica aparente. Ou seja, que depende de um raciocínio falso. Então vai ter aqui a narrativa, né, do jantar em si, que começa assim: um cavaleiro pede um borscht. Deve ser um prato lá, eu não me aprofundei, não sei o que é isso, mas deve ser um prato. Mas o garçom o convence a não experimentar o borscht, mas experimentar a sopa de galinha. Então a senhora que está com ele pede sopa de ervilhas. Mas em vez dela, lhe recomendo a sopa de cevada. E depois de consumir essa sopa, o cavaleiro chama o garçom. Garçom, a sopa de galinha está maravilhosa. A melhor que eu já comi. Aí a mulher pergunta: por que você não me recomendou a sopa de galinha? E aí o garçom responde: a senhora não pediu o borscht. Ou seja, se a pessoa pede o borscht, ele recomenda a sopa de galinha. E se a pessoa, no caso, que pediu a sopa de ervilhas, que foi a esposa dele, aí ele recomenda a sopa de cevada. Só que o marido dela falou que a opção que o garçom referendou para ele foi uma maravilha. Ela fala: por que você não me recomendou também esse? Não, a senhora não pediu o que ele pediu. Então, assim, aqui é o momento onde acontece o diálogo, né? Aqui o marido, a esposa, o garçom, e aqui o Freud, né, observando essa situação de longe aqui. Eu não sei se esse diálogo aqui foi inventado, mas é possível que tenha sido inventado, sabe? Mas é muito voltado a coisas que ele realmente ouvia, que ele sacava assim, que ele
ele tinha muito essa percepção do humor, das formas de humor, como o humor funcionava ali de forma mais concentrada ali, mais tradicional, né? Não uma coisa muito popular, assim, que qualquer um entende, sabe? Piadas fáceis de compreensão. Então, assim, foi uma sacada muito engraçada, cara. Eu ri muito dessa parte. Eu vou abrir a janela aqui, porque tá demais de calor, galera. Não dá, tá muito quente. Então aqui, ele vai colocar que para Freud, todas as formas de observância religiosa eram estúpidas e supersticiosas. Então ele era um cara ateu, vamos dizer assim, e muito descrente de religião. A mulher dele, Marta, por outro lado, levava a religião muito mais a sério. Uma vez que seu avô fora um rabino ilustre de Hamburgo. Passaram-se muitos anos antes que Freud conseguisse, por fim, persuadi-la a se afastar da observância rígida dos costumes judaicos ortodoxos. E, na verdade, ainda em 1938, eles travavam uma batalha persistente, humorística e séria sobre o tema. Aqui está o diálogo rápido típico entre eles, quando Freud se senta para jantar em uma sexta-feira à noite, depois de um dia especialmente difícil no consultório. Mina Bernays, cunhada de Freud, ou seja, irmã da mulher de Freud, senta-se entre os dois e Freud fala primeiro. Que chamas são essas? Você sabe muito bem, querido, hoje é sabá. Mas eu achava que tínhamos resolvido isso anos atrás. E resolvemos, querido, mas as crianças estão fascinadas por ele e querem celebrá-lo. Mas você não lhes explicou? Trata-se simplesmente da sobrevivência de uma neurose tribal. Então ele tratava a religião, no caso aqui é judaica, para o Freud, uma neurose tribal, ou seja, uma coisa antiga que surgiu de um delírio em algum momento e muitos anos depois, milhares de anos depois, as pessoas continuam cultuando uma neurose tribal. Isso na interpretação de Freud sobre a religião, beleza? Para deixar claro aqui que ele, então, sim, não acreditava realmente nas religiões. Ela botou sim, querido. Respondeu para ele, sim, querido. Um dos muitos sinais exteriores de um superego coletivo. Perdão, gente. Ela botou sim, querido. E aí ele respondeu para ela. Continuou falando, né? Um dos muitos sinais exteriores de um superego coletivo. Então, coletivo porque muita gente acredita naquilo. Então, trata-se de uma crença coletiva, né? Obviamente. Aí ela, com certeza, querido. Respondendo a mesma coisa. Com certeza, querido. Aí ele continua. Neurose obsessiva para defender a tribo contra desejos incestuosos e o desejo da morte do pai. E ela vai responder, sabemos disso tudo, querido. Agora você pode recitar as bênçãos ou prefere que eu o faça? As crianças mal podem esperar para vê-lo cortar o xalá. Coletivamente, quero dizer. Então, assim, mostrar aqui também o xiste, no caso de ele tá ali dizendo que ele é contra aquilo, que ele não acha que seria produtivo aquilo, e ela concorda com ele, mas ela continua assim, com o evento, né, com o sabá, né, com o acontecimento do sabá. Então ele, não, porque eu não acredito nisso, isso não é verdade. Ela, sim, querido, concordando com ele, mas, tipo, cagando, porque ela vai continuar fazendo aquilo ali pelos filhos e não vai mudar de ideia por conta disso. E também a questão no caso, da castração, né, que é uma coisa, é uma prática, né, do judaísmo, e circuncisão, né, como é chamado, e aí ela vai colocar que as crianças mal podem esperar para vê-lo cortar o xalá. Então, assim, ela percebeu que seria um pouco indelicado o que ela ia falar, e aí ela trocou para uma questão mais elegante, vamos dizer assim, né? Aqui tá, Freud acaba de perguntar ao paciente no divã se vez ou outra pensamentos imorais a perturbam. A paciente responde, inocente, nunca, professor. Eu, na verdade, gosto deles. Criando inadvertidamente um xiste por unificação. Ou seja, uma defesa de que vai de encontro ao agressor.
em que ela estabelece uma unidade inesperada entre o ataque e o contra-ataque. Então, continuando aqui, galera, de passagem, o fraseado da pergunta de Freud sugere que ele já se deu conta de que os pacientes tinham pensamentos imorais o tempo todo. Então, todo o tempo, os pacientes tinham pensamentos imorais, não importa quão certinha, quão correta fosse essa pessoa, ela naturalmente, primitivamente e de forma instintiva, ela tinha pensamentos indecentes, né, relacionados ao ato sexual e às vezes até algo mais pesado, sabe? Então ele vai dizer isso, assim, o Freud se deu conta que a maioria dos... que ele já se deu conta de que os pacientes tinham pensamentos imorais o tempo todo. Nesse caso, ele apenas desejava se certificar de que eles causavam desconforto, né? Porque ele não sabia ainda se isso causava desconforto nos pacientes, mas é evidente que sim. Evidenciava a qualidade própria de Freud de chamar uma espada de espada. O fato de que ele era, entre aspas, abençoado por um realismo penetrável e insuperável, fecha aspas, como Ernest Jones, ou melhor, como Ernest Jones escreveu na biografia, que ele trouxe tantos inimigos. Porém, mais importante, foi ela que o levou à descoberta do inconsciente. Aqui temos um fator muito importante para o Freud, a teoria do inconsciente, de que nós temos memórias inacessíveis, nós temos pensamentos inacessíveis, pensamentos carnais e primitivos que são guardados e que nós não temos a compreensão dela assim, né, de forma mais clara, né, uma coisa que fica guardada ali no subterrâneo da nossa mente. Então foi ela que o levou à descoberta do inconsciente, a colmeia de instintos animais abjetos que demandam satisfação e lutam para se libertar da mão pesada da mente racional. Então, como se a mente racional, a mente que fosse a certinha, a mente que fosse mais correta, assim, sabe? Isso não é moral. A moralidade, vamos dizer assim, a moralidade, daqui coloca aqui o inconsciente. Pro inconsciente, a moralidade aqui, né, seria aqui uma mão pesada, né? Ou melhor, perdão, o contrário. Vou colocar aqui o inconsciente seria uma mão pesada na mente racional. E vice-versa, né? Então, assim, um é o oposto do outro, vamos dizer assim. Um são coisas que você lembra, são coisas que você molda assim, a sua forma de pensar por julgamentos da sociedade, por formas, coisas que você observou na sociedade, do que é normal, do que não é, do que as pessoas acham estranho, do que as pessoas podem acabar te isolando por você ser daquele jeito. Então esse é o consciente. Agora o inconsciente é como se fosse uma terra selvagem que tudo é não é que tudo é permitido, mas que tudo pode acontecer e que não há ali a trava moral, né? Isso é a questão que o Freud está se referindo. E aqui temos essa ilustração. Beleza. Eu não queria que esse vídeo ficasse muito grande, mas eu acho que ele vai ficar. Bom, pelo menos para deixar um padrão aí no canal, né? Eu também não quero correr muito porque na verdade eu marquei poucas coisas, né? Em comparação ao tamanho. Mas é importante nós passarmos por isso de forma bem completa. E aqui está... Bom, durante muitos anos, Freud frequentou diariamente o pequeno barbeiro de Schotten Passage para aparar a barba. Nesta ocasião, vemos o barbeiro, um homem irascível, gesticulando perigosamente com as tesouras, enquanto fala com entusiasmo sobre a filha e o excelente jovem que ela teve a sorte de desposar. Milagrosamente, as protusões faciais de Freud escaparam de ser cortadas por um fio. Aí de súbito ele reclamou: Sr. Loebner, fico muito feliz pelo senhor e pela sorte de sua filha. Mas se o senhor cortar o cabelo do seu genro com a mesma Espera só essa moto passar. Obrigado, valeu. Sr. Loebner, fico muito feliz pelo senhor e pela sorte da sua filha. Mas se o senhor cortar o cabelo do seu genro com o mesmo entusiasmo com que corta o meu, ele pode acabar sendo menos do que o senhor afirma que ele é.
E aí, cara, essa eu vou deixar pra vocês, assim, eu acho que ficou bem, bem identificável, assim, né? Bem, bem claro o que ele quis dizer, né? Mas, pra quem não entendeu, vamos lá, né? É, aqui ele tá exibindo o genro dele, que é um cara que a filha dele teve sorte de conhecer esse genro. E aí, só que ele falava com a tesoura assim, né? E aí o Freud vai falar pra ele, se o senhor cortar o cabelo dele com o mesmo entusiasmo que corta o meu, ele pode acabar sendo menos do que o senhor afirma que ele é. Ou seja, ele afirmava que ele era um homem, né? Que ele era um homem ali, uma figura masculina, viril. E aí, né, se ele cortasse o cabelo dele no entusiasmo que cortava, ele poderia acabar cortando, né, outras partes ali do corpo e fazendo com que ele seja menos do que o próprio barbeiro afirma que ele é, né? Eu acho que isso ficou claro, né? Aqui, a ansiedade mórbida aparece quando alguém receia alguma coisa que não sabe descrever. Tranquilo, galera? Aí bota aqui, nesses casos, o id é severamente repreendido pelo superego, ou chama-se também consciência puritana, que por sua vez causa o ego, o eu racional, uma dificuldade em sua tentativa de preservar a paz. E aqui o Freud sendo cortado aqui pelo barbeiro eloquente, né? Que por pouco ele não acabou cortando outras partes, né? Do corpo do Freud, segundo ele. Bom, vamos passar por essa parte aqui. Bom, quando o navio entrou no porto de Nova York, Ferenczi se viu de súbito forçado a vomitar sobre a murada do navio. Esse Ferenczi é também um colega deles, né, de trabalho. E botou aqui, deve ter sido alguma coisa que eu comi. Então Freud se vira nauseado e sussurra, a não ser que tenha sido alguma coisa que ele pensou. Aí o Jung respondeu, talvez tenha sido alguma coisa que ele pensou ter comido. Ao que Freud acrescentou, e se ele dissesse que pensou ter comido alguma coisa e não o fez? Aí o Jung responde, nesse caso, ele teria passado mal antes de pensar que não o fizeram. Então, assim, dá pra perceber qual é o xixi aqui, né? Qual é a forma de humor, né? Assim, a forma acumulativa e absurda, né? Ele fala uma coisa simples, aí o outro vem e completa com aquilo ali com mais complexidade, inverte a ordem e aí vai somando aquilo, né? Pra ficar tipo uma coisa bem mais complexa que no final você perde totalmente o entendimento sobre aquilo porque ficou realmente ali bagunçado, né? A ordem da formação da frase, né? Então esse é basicamente o xiste. Aí o Freud responde, mas e se não o fez e descobriu antes de passar mal? Aí o Jung, nesse caso, ele não passaria mal. O Freud, mas se ele descobrisse antes de passar mal que não comer o que pensou ter comido, de fato comeu alguma coisa que lhe fez mal, então ele passaria mal, pensando ou não. Aí o Jung fala, não se o pensamento que teve de que não havia comido alguma coisa que lhe faria mal fosse poderoso. Nesse caso, nada aconteceria. Aí o Freud, é claro que aconteceria, meu caro Jung. Existem algumas coisas que mesmo o poder do pensamento não pode desfazer. Aí o Jung, eu não concordo. Insistiu com veemência e assim a conversa prosseguiu. Então assim, aqui tá ele chegando e tal. Essa aqui é... Eu não marquei essa parte, que é a história do chapéu. Também é interessante, mas eu achei que o resto que eu marquei aqui era mais interessante. Aí temos essa parte aqui, é porque eu tô resumindo bastante, cara, galera. Porque eu tô tentando resumir bastante, porque os textos são... Sabe, eles pegam de um ponto e aí a parte do X fica, sei lá, na metade ou no final. Então eu tento resumir explicando mais ou menos qual é o contexto da situação, tá? Um crítico feroz não seria diferente dele, estudioso, preocupado, cheio de si, fleumático, censor e, acima de tudo, humano. Milhares de neurologistas, psiquiatras e médicos da época, ainda combalidos sob o efeito de Darwin, devem ter parecido com ele, falado como ele, pensado como ele e chegariam à mesma espécie de ideias que ele.
Porém, invariavelmente, eles se reprimiam, transformando toda a objetividade que poderiam ter num rancor e num bramido amargo de massa, perdão. Aí vem aqui, de súbito, esse arrogante vindo do nada, nada menos que um judeu, afirmava que a sexualidade era a fonte da histeria, que sonhos continham a psicologia da neurose. Então, assim, estão falando do Freud, que é alguém falando do Freud, tá? De súbito, esse arrogante vindo do nada, nada menos que um judeu, ou seja, bem retratado a época, né, em que havia todo esse preconceito com os judeus. Afirmava que a sexualidade era a fonte da histeria, que sonhos continham a psicologia da neurose e uma casca de nós, e que, uma vez relatados, eles ofereciam os dados científicos necessários para se penetrar nos sintomas neuróticos do indivíduo. E aí depois vem aqui uma coisa que eu achei bem interessante, né? Que foi ressaltado pelo próprio Ferenczi, que era o colega deles. Enquanto os opositores negavam as teorias de Freud, eles certamente as sonhavam. Ou seja, ele fala aqui das pessoas que falavam, não, mas os sonhos não significam nada, que os sonhos não podemos identificar um quadro ali psicológico pelos sonhos, que o Freud está viajando na maionese, mas que certamente eles, ao dormir, tinham esses sonhos, né? Então, é isso. E tem aqui a última parte, que é estamos progredindo. Na Idade Média, eu teria sido queimado. Hoje em dia, eles se contentam em queimar meus livros. Escreveu Freud para Ernest Jones, quando seus livros foram publicamente queimados em Berlim em 1933. Nós sabemos o que aconteceu em Berlim em 1933, né? A ascensão aí do Partido Nacional Socialista da Alemanha, que depois mudou para o nome de um partido que eu não sei se eu posso falar aqui no YouTube, porque, né, gera alguns problemas aí, né? Aqui temos o Freud, né, uma caricatura dele aqui. E é isso, galera. Esses são os pontos que eu marquei do livro do Ralph Steadman, muito interessante. Então, como eu falei, ele vai eludir aqui só as partes das ironias, das sacadas, das tiradas do Freud. Então, não é uma biografia. Mas é isso. Talvez eu faça um dia uma biografia sobre ele aqui, contando a história de vida dele. E é isso, galera. Foi mais uma resenha aí. Espero que tenham gostado. Vale a pena comprar? Se você gostar muito do Freud, se você gostar da personalidade dele, assim, você não precisa concordar com tudo que ele fala. Eu não concordo com muitas coisas que o Freud, da forma como o Freud era, com muitas teorias dele, com muitas formas como eleger na personalidade dele. Eu sou bastante diferente dele em algumas coisas, mas eu acredito que eu tenho a minha compreensão que muitas coisas dele fazem total sentido, mas algumas eu acho que não. Então, é uma figura muito importante, muito conhecida e que vale a pena nós termos um estudo. Como eu disse, hoje praticamente a maioria dos psicólogos utiliza o método freudiano, né, que vai ser conhecido aqui como o pai da psicanálise, que é, na verdade, a cura, né, assim, o tratamento de um quadro psicológico pela fala. Beleza, galera? Então é isso. Espero que tenham gostado. Esse é o canal Jardim de Livros. Coloca aí se você gosta de vídeos longos ou não gosta. E é isso, beleza? Mais uma vez, curte, se inscreve aí se você ainda não fez, tá? Pra ajudar o canal, beleza? Então é isso. Eu, mais uma vez, vou ficando por aqui e fui!